Muito bem, meus irmãos, amigo telespectador, ouvinte, novamente estamos de volta com o programa Jesus em toda a Bíblia. E para este novo momento, contamos aqui com a presença do pastor Lourenço Carneiro. Pastor Lourenço, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Luiz, Pai do Senhor, os nossos irmãos que estão linkados e ligados conosco neste programa Jesus em toda a Bíblia. Pastor, o senhor deixou aquele desejo, né, de a gente entrar um pouquinho mais. Eu gostaria de ler aqui Gênesis 44, versos 1 e 2. A palavra do Senhor diz assim: E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche o saco desses varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. E vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, e ele com os seus jumentos. Gostaria, pastor, que o senhor começasse aqui falando dessa estratégia de José. Amém. A estratégia de José é a estratégia do Salvador, né? Como nós colocamos no primeiro momento, quando ele segura Simeão, né? Nós falamos que foi uma estratégia, porque quando o trigo lá acabou, eles tiveram a necessidade de retornar. Só que agora eles deveriam levar Benjamim. E agora não foi diferente. Ele usa a mesma estratégia, mas ele pede aos seus serviçais que pegassem o seu copo de prata, que era o copo que ele tomava, né, o seu vinho, e colocasse ali exatamente na bagagem que Benjamim levava. Profeticamente, nós sabemos, como dissemos no programa anterior, Jesus disse assim: se eu não, ele não vem. Quem? O Espírito Santo. Então, juntamente com Benjamim ali, profeticamente apontava para o cálice da salvação, né? Agora é interessante, pastor Lourenço, que o homem é assim. Ele somente quer receber a bênção, né? Ele não quer compromisso, ele recebeu a bênção, eles estavam felizes, estavam retornando para casa. Mas na metade do caminho, lá vem os soldados de José, né? E intercepta eles na metade do caminho. Por quê? Porque o Salvador ele tem essa estratégia, né? E eles ali, olha, o copo de prata do governador, ele desapareceu. E os irmãos ali entram em desespero. Na verdade, pastor Lourenço, quando eles ali, eles começam a dialogar com os soldados, olha, de forma alguma, e pode revistar, nós somos gente honesta, o governador já pôde testemunhar, ele interrogou a nós. É maravilhoso. Né? Mas agora eles iniciam ali esse processo e exatamente na bagagem de Benjamim é que eles encontram o copo de prata, não é isso, pastor Lourenço? Pastor, é muito importante essa abordagem, porque o desespero daqueles irmãos foi o que levou-os ao arrependimento. Foi, exatamente. Porque nós recomendamos sempre os nossos participantes, nossos telespectadores, os irmãos que ouvem os nossos programas, que eles leiam a palavra, né? A Igreja Cristã Maranata, a obra do Espírito gerada em nós não podemos nos desvencilhar da palavra. Não existe nada para nós mais rico, mais importante do que a palavra de Deus, a Bíblia. Esta Bíblia que eu tenho, que você tem, que você pode comprar, né? Existe a venda nos nossos Maraíns, tem na internet para comprar, né? Nós temos quem está aqui em Vila Velha, Vitória, você tem a oportunidade de estar até na loja mesmo ali na Rua do Presbitério. Então, se você tem oportunidade, é a palavra, é a Bíblia. Leia a palavra. E na palavra, você vê que eles vêm, no decorrer do tempo, reconhecendo, conversando na sua própria língua, e a palavra diz assim: mas José tudo entendia, porque José sabia a língua deles. Eles é que não conheciam a língua de José. Eles conversando na língua da terra deles, na língua de Canaã, e José usando um intérprete, que é a figura do Espírito Santo. Né? Até que o Senhor se revele, nós precisamos do intérprete, né, pastor? Exato. É por isso que existe o culto, existem os louvores, existe a mensagem. Tudo isso é Deus usando o intérprete para alimentar a minha e a sua vida, responder a minha e a sua oração. Os dons espirituais, as ações do Senhor no meio do corpo. Mas quando você olha o trajeto, o decorrer da história, você vê que existe
arrependimento. Eles dizem, olha, nós erramos, olha, nós vendemos o nosso irmão. Tudo isso está acontecendo agora porque lá atrás nós tropeçamos. Então, pastor, o que nós vemos nessa família, neste contexto, nesse grupo, é o arrependimento. Eles vão reconhecendo as próprias falhas. E é isto que a comunhão faz conosco. Quando nós estamos diante de Jesus, nós vamos reconhecendo as nossas falhas. Nós vamos reconhecendo. Só que a estratégia de José aqui, pastor, colocando o copo de prata, era a estratégia da redenção. Porque eles estavam levando o trigo com o dinheiro dele. Ele não estava levando só o trigo. Exato. Eles estavam levando o trigo com o dinheiro que eles levaram. E além disso, no filho mais novo, que é tipo do novo nascimento, que é tipo da igreja lavada e remida no sangue de Jesus, da igreja que teve uma experiência com o copo de prata, né, o cálice e o vinho, o pão, aquele que não bebe do meu sangue, não come da minha carne. Esse novo que carrega. Então nós, como servos, em Jesus nós temos essa experiência. A estratégia de José nunca foi acusar os irmãos, mas eu e você, quando andamos aí fora, carregando sobre nós a bênção do Espírito Santo, da salvação, porque a obra do Espírito Santo é uma obra de salvação, e eu faço questão, pastor, de frisar o que nós debulhamos durante muitos programas. A palavra de Deus tem um autor, que é Deus, ela tem um assunto, que é Jesus, Jesus é salvação, e tem um agente revelador, que é o Espírito Santo. São os três aspectos. Então, quando eu e você estamos indo, né, para cá e para lá, carregando o copo de prata na nossa vida, o trigo, o alimento, não foi porque nós compramos com o nosso dinheiro, porque Jesus não precisa dos nossos valores. Nós frisamos isso. José, diante da estratégia, ele tinha adquirido muitas terras e tinha muito trigo. Aquele povo que estava ali não estava carregando. Olha, estão carregando porque eles compraram um pedacinho do céu, porque eles pagam um carnê da igreja X, porque eles são contribuintes, são patrocinadores. Não, eles levaram o dinheiro de volta. Jesus disse isso: vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. O preço da salvação já foi pago no Calvário por Jesus. José já havia pago o preço. José já havia granjeado tudo. José já havia conquistado tudo. José já estava na posição que ele deveria estar pela conquista dele mesmo. Assim é Jesus. Jesus é o Salvador da nossa alma, porque Jesus venceu a morte, Jesus venceu o Calvário, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e é a nossa experiência, pastor. Interessante que foi ao terceiro dia isso aqui, ó. Porque foram no terceiro encontro, porque a palavra diz no versículo 3 a 6 do capítulo 44, que vindo à luz da manhã, despediram os varões. E veio um dos soldados, quando os interpelou ali pelo caminho, e veio ajudar e disse, né? Então Judá foi quem se manifestou, que na verdade é o mesmo Judas, que lá no Novo Testamento, né, entregou Jesus. Mas aqui é interessante que ele diz assim: meu Senhor, nós somos gente boa, né? Não nos mate, não roubamos, não devemos nada a ninguém. E na verdade eles não deviam, até que eles se deram conta de que não só o copo de prata do governador estava com eles, mas também os valores. Ou seja, a nossa vida, o preço da redenção está com Jesus, porque foi ele que pagou o preço por nós, né? Interessante, pastor Lourenço, que o homem, ele é bem assim mesmo, né? Então ele diz assim, mas vocês levaram o copo, né? Vocês não sabem que o nosso Senhor, ele tem o conhecimento, ou seja, ele deu falta, porque na verdade o projeto do Senhor é salvar o pecador, né? Então ele colocou na bagagem de Benjamim, porque era o acordo da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E nós vamos ver em todo o tempo a figura de Benjamim poupado de todas as viagens, até que o pai se vê, né? Era impossível que o pai tivesse o encontro com José novamente se Benjamim não fosse, pastor Lourenço. Então, nós vemos isso profeticamente na vida de Jesus, né? Então é interessante porque
quando abriram as sacolas, encontraram o copo de prata, né, exatamente na bagagem de Benjamim. Então, o copo de prata nos fala do penhor, a garantia, né? Então, Jesus lá na frente, com os discípulos, na ceia, ele faz exatamente isso. E quando Jesus dá orientação aos discípulos, vocês vão entrar na cidade. Antes que eles saíssem da cidade, os soldados interpelaram. Quando eles entraram na cidade, eles encontraram um varão que levava um cântaro de água. A ele segui. E naquela ceia, eu disse assim, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Importante, querido, você entender que ele foi encontrado na sacola de Benjamim, porque Benjamim é o novo. Então, naquele momento ali, eles iam entender isso. O que Benjamim tem a ver com isso tudo? Porque ele não fez parte do nosso plano. Nós o vendemos, nós o traímos. E como nós colocamos aqui em capítulos anteriores, Benjamim, dos 10 irmãos, dos 11, foi o único que não traiu José. Que é a igreja desta última hora, né, pastor? Uma igreja que é cheia do Espírito Santo, porque Benjamim é tipo do Espírito. E a igreja, nesta última hora, a igreja fiel, ela é cheia do Espírito Santo. Maravilha. É impossível que uma igreja fiel, ela seja vazia do Espírito. É impossível. Porque eu irei para o Pai, mas vos deixarei outro Consolador que estará convosco até que eu venha. O Espírito está agindo no meio do corpo. O Espírito é tipo, né? O sangue de Jesus, o Espírito é tipo. Então é uma igreja viva, onde o Espírito circula, onde o sangue circula, onde há essa comunhão. Então nós frisamos isso, pastor, em outros programas, e o objetivo de José, e o senhor disse isso no programa anterior, frisou um pouquinho no início desse programa, o senhor falou sobre a comunhão. O objetivo era essa ligação entre o pai, a família, os filhos, José. Era o objetivo. O objetivo sempre foi a comunhão. E é por isso que nós estamos trabalhando na obra do Espírito, militando a causa, anunciando o nome de Jesus, até que ele venha. Porque no arrebatamento nós estaremos diante do Pai na eternidade. Tem coisa mais maravilhosa do que isso, que a nossa alma deseja mais, que nós ansiamos mais, é estarmos todos um dia, para sempre, com o Senhor na eternidade. E a palavra do Senhor, de forma rica aqui, pastor, ela vai apontando para isso. Eles vão assumindo seus pecados, eles vão reconhecendo, eles vão dizendo, olha, nós viemos aqui por causa do alimento. E existe uma estratégia, não podemos deixar Benjamim, porque senão o nosso pai morre. Exatamente. Né? O nosso pai não resiste, o nosso pai não é. E outra coisa, pastor Lourenço, o pai havia ficado só. Todos os irmãos, os 11 estavam com José, né? E o pai, saudoso ali de José, não fazia noção de que nesse regresso com Benjamim viriam as boas novas, né? Viria a boa nova de que José estava vivo, né? E o pai até chora e pergunta para eles, né? Vocês estão brincando, né? Isso não pode acontecer, isso não é verdade, porque a notícia que os 11 haviam dado era de que José estava morto. A prova era a túnica ensanguentada, mas ali estava quem? Benjamim, para atestar, pai, né? José vive. José está vivo. Então é isso que nós vivemos hoje, querido irmão, amigo telespectador, ouvinte, a presença do Espírito Santo, a presença do Pai na igreja, a figura do sacrifício de Jesus é aquele que nos dá segurança e nos assegura que estamos no lugar certo, onde o Senhor opera as suas revelações, o seu projeto, e o mais importante, onde nós temos o alimento para a alma, pastor Lourenço, onde a nossa alma, ela se inquieta, não pela fome, mas pelas circunstâncias do encontro, um encontro maravilhoso com o Salvador. Portanto, querido irmão, amigo ouvinte, telespectador, observe que, como dissemos aqui no início, o objetivo não é falar de um personagem, né? Nós estamos falando de alguns traços de José que batem com a vida de Jesus. É um paralelo. Há muitos outros aspectos. Poderíamos levar aqui vários programas para falar de cada nuance, cada paralelo que a vida de José bate com a vida de Jesus. Mas nós estamos apenas discorrendo alguns
para que você, meu irmão, para que você, amigo, ouvinte, o senhor e a senhora, possa entender que Jesus, ele está em toda a Bíblia. Jesus é o verbo vivo que se fez carne, Jesus é o Cordeiro que veio para substituição à morte do homem, né? O Cordeiro Pascal que veio para trazer vida para nós. Portanto, continue conosco, vamos ao longo de muitos programas, muitas etapas e outros paralelos que vamos fazer, mostrar Jesus em toda a Bíblia. Amém, pastor Lourenço? Amém, amém, pastor Luiz. Nós temos um programa trazendo para você, nosso telespectador e ouvinte, essas estratégias do Senhor para atrair o homem. Como foi dito pelo senhor agora, pastor, a estratégia de colocar ali o copo de prata foi para que eles tivessem que retornar ao encontro de José. Tiveram que voltar, tiveram que confessar. E foi nesse terceiro encontro que José se revelou a ele. José se revelou. E agora, só diante do Pai. Só diante do A Pai. igreja vive esse momento, né? Vive esse momento. Agora, esse quarto momento, apontando profeticamente para a quarta trombeta, vamos chegar lá, Vamos. ele se revela. Ele se revela. Então, assim, houve esse bom encontro, houve essa estratégia para que o necessitado voltasse diante daquele que era o abençoador. Então, a experiência de Jesus, a experiência que nós temos com Jesus, a experiência do servo fiel em Jesus nesta última hora é esta. São as estratégias que o Senhor vai usando para nos atrair. Você, como servo, como aquele que ama ao Senhor, que lembra quais foram as estratégias que o Senhor usou para atrair você. Valorize a sua experiência, valorize o seu chamado. Não tem jeito. A nossa alma anela pelo Senhor. A nossa alma anela pelo Salvador. Anela pelo pão vivo que desceu do céu. Então essa foi a estratégia para atraí-los de volta. E o Senhor, ele usa este programa, ele usa esta emissora, ele usa servos e servas que são todos envolvidos no funcionamento deste organismo, né? A TV Web Manaim, a Rádio Manaim, são as estratégias do Senhor para atrair você. Atrair você para quem? Para uma comunhão com Jesus. Os nossos templos estão abertos, os cultos estão acontecendo, as mensagens de salvação estão sendo anunciadas. Nós temos madrugada, cultos a meio-dia, nós temos uma programação diária, nós temos os nossos cultos, não somente online, mas nós temos os nossos cultos presenciais nos nossos templos, espalhados por todo o Brasil, no exterior, estamos presentes em 5 continentes. Então não permita que as oposições do tempo presente te afastem de José, né? Mas são as estratégias que o Senhor está usando para te aproximar de Jesus. Busque ao Senhor. Pastor, podemos parar por aqui? Amém. Com Amém? certeza. Queridos, a todos, a paz do Senhor. Pastor Luiz, a paz do Senhor. Jesus. Até o nosso próximo programa. Até o próximo programa.